Estão prontos para mais uma viagem? Então não se esqueçam de se inscrever no canal, ativar o sino de notificação e, se puderem ajudar com qualquer quantia, é só escanear o QR Code na tela. Isso ajuda muito a continuar fazendo conteúdo para vocês. Imagine a cena. Uma manhã fria e silenciosa, onde o som do vento é a única coisa que quebra o silêncio pesado. As pedras antigas, gastas pelo tempo, guardam segredos há milênios. Os discípulos estão reunidos, mas não há alegria em seus rostos. Ao invés disso, há uma sensação de perda, de confusão, de medo. Jesus ressuscitou, mas ele desapareceu, deixando-os em um estado de incerteza. Onde ele foi? Por que sumiu? E o mais importante, o que aconteceu nesse intervalo misterioso de 40 dias? Esses dias são quase apagados da história. Mas o que será que ocorreu nesse espaço sombrio, onde até mesmo as Escrituras ficaram em silêncio? Durante esses 40 dias, Jesus aparece, mas de maneira estranha. Ele se mostra de maneira breve, quase como se quisesse deixar algo para trás, mas sem revelar por completo o que aconteceu. Ele entra e sai das cenas, aparece e desaparece, deixando mais perguntas do que respostas. A Bíblia apenas diz que ele se mostrou vivo para os discípulos, mas o como, o onde e o que são perguntas que permanecem sem resposta. O que não foi dito nesses relatos? O que foi escondido ou omitido da história oficial? O vazio bíblico sobre esses 40 dias desperta uma curiosidade imensa. Por que a Bíblia não fala sobre isso de forma mais profunda? Por que os evangelhos, em sua maioria, omitem detalhes preciosos sobre essa parte crucial da vida de Jesus? A ausência de informações é tão grande que estudiosos e teólogos ao longo dos séculos começaram a especular sobre o que realmente aconteceu durante esse período. Para muitos, o mistério dos 40 dias perdidos é um dos maiores enigmas da história cristã. Nos evangelhos, Jesus aparece para seus discípulos em momentos isolados, dizendo poucas palavras. Ele lhes dá instruções enigmáticas, mas logo desaparece novamente. O Evangelho de João, por exemplo, fala de uma aparição em que ele aparece e depois, de maneira misteriosa, se retira. Essas aparições são breves, o que torna a experiência ainda mais intrigante. O livro de Atos dos Apóstolos também descreve que Jesus apareceu com muitas provas de que estava vivo. Mas quais provas eram essas? O que ele mostrou? Que tipo de poder era aquele que transcendia o entendimento humano? Esse poder inexplicável é um dos pontos que mais desperta a curiosidade sobre o que realmente aconteceu nesses 40 dias. Por que tanto silêncio? A pergunta ecoa nas mentes dos estudiosos. O que as Escrituras não quiseram nos contar? O que não foi dito sobre o retorno de Jesus após a ressurreição? Seriam os relatos que ficaram de fora do cânone da Bíblia, as verdades ocultas que a Igreja não queria que o mundo soubesse? Fora das páginas da Bíblia, existem textos apócrifos e relatos desconhecidos que podem lançar luz sobre esse mistério. Nos evangelhos apócrifos, como o Evangelho de Tomé e o Evangelho de Maria Madalena, Jesus não é apenas o homem que ressuscitou e pregou sobre o reino de Deus. Ele é o mestre de mistérios profundos, um ser que revela ensinamentos secretos a poucos escolhidos, um mestre que compartilha segredos místicos e esotéricos, além dos milagres conhecidos. O Evangelho de Tomé, por exemplo, apresenta uma visão totalmente diferente de Jesus, onde ele não se foca em curas ou ressurreições, mas em sabedoria interna, no despertar da luz dentro de cada ser humano. Ele fala sobre caminhos ocultos, segredos espirituais que somente os mais profundos podem compreender. O que Jesus teria compartilhado nesses dias misteriosos? O que ele viu durante esse tempo em que esteve longe dos discípulos? O que estava sendo preparado? E o Evangelho de Maria Madalena sugere algo ainda mais ousado. Maria, e não Pedro ou os outros discípulos, seria a verdadeira receptora dos ensinamentos secretos de Jesus. Esse evangelho apresenta Maria como uma figura central, alguém que recebeu ensinamentos tão profundos
que poderiam transformar a história da humanidade. Por que esses relatos foram silenciados? O que estava sendo escondido? Agora o mistério vai ainda mais fundo. Nas cavernas silenciosas de Qumran, perto do Mar Morto, foram encontrados manuscritos que falam de mestres da justiça, de sabedoria escondida, de segredos espirituais guardados em códices antigos, longe do olhar do público. Esses manuscritos, conhecidos como manuscritos do Mar Morto, trazem à tona uma visão de Jesus que desafia o que sabemos. Alguns estudiosos acreditam que ele tenha tido contato com essas seitas místicas e que tenha, em algum momento de sua vida, se aproximado dessas sociedades de sabedoria. E se durante esses 40 dias, Jesus tenha se retirado para o deserto, em busca de um conhecimento ainda maior? Talvez ele tenha passado esses dias meditativos sob o calor escaldante do deserto, contemplando os mistérios do universo e buscando respostas que os homens ainda não estavam preparados para entender. Ou quem sabe, ele tenha passado essas longas noites sob o céu estrelado, meditando sobre o destino da humanidade e sobre o que seria necessário para transformar o coração dos homens. Ou talvez, Jesus tenha viajado para terras distantes. Relatos antigos falam de um sábio do Ocidente chamado Issa, que pregava sobre o amor, a compaixão e a iluminação espiritual nas terras da Índia e do Tibete. Muitos acreditam que após sua ressurreição, Jesus tenha viajado para essas terras buscando sabedoria ancestral, e talvez completando uma missão iniciada muito antes. Esses relatos sugerem uma conexão de Jesus com tradições espirituais de lugares bem distantes, onde ele teria sido visto como um mestre de uma sabedoria que ia além dos limites do cristianismo tradicional. Outros sugerem que Jesus tenha viajado para o Egito, uma terra antiga onde os mistérios de sabedoria eram guardados por sacerdotes secretos e onde a sabedoria dos deuses antigos era transmitida apenas aos iniciados. Lá talvez ele tenha caminhado entre os templos sagrados, aprendido com os grandes mestres do passado e descoberto mais sobre a verdadeira natureza do mundo e do divino. O que Jesus teria aprendido no Egito? Quais segredos foram encerrados para sempre? Mas talvez, o mais intrigante de tudo seja a ideia de que nesses 40 dias, Jesus não estivesse apenas vagando. Talvez ele estivesse preparando uma linhagem secreta de discípulos, transmitindo ensinamentos ocultos àqueles que estavam dispostos a receber esse conhecimento. Ensinamentos que seriam passados de mestre para discípulo, não através de pregações públicas, mas por rituais secretos, feitos em grutas escuras e templos ocultos, longe dos olhos do mundo. Mas o que aconteceu com esses ensinamentos secretos? O que aconteceu com a verdadeira mensagem de Jesus, que ele teria revelado nesses 40 dias perdidos? Com o crescente poder da igreja primitiva, a história foi simplificada, moldada para se ajustar ao que as autoridades religiosas queriam transmitir. Os ensinamentos mais profundos e os mistérios ocultos foram apagados, suprimidos, destruídos. Os manuscritos secretos foram queimados, e as comunidades dissidentes foram perseguidas, acusadas de heresia. A verdade foi silenciada para dar espaço à narrativa que ainda hoje conhecemos. A história oficial que nos foi contada foi moldada para oferecer conforto. Mas será que ela esconde uma verdade mais profunda, mais perturbadora? O que realmente aconteceu nos 40 dias perdidos de Jesus? Talvez ele tenha caminhado entre os vivos e os mortos. Talvez ele tenha visto os mistérios da criação e da vida de uma forma que nossa mente jamais poderia compreender. Ou talvez ele tenha confiado segredos tão profundos que ainda ecoam na história da humanidade, esperando para serem descobertos. E agora, a grande pergunta fica no ar para você. O que você acredita que aconteceu nesses 40 dias? Jesus viajou para terras distantes? Ele revelou segredos tão poderosos que foram ocultados para sempre? Ou a verdade é ainda mais inacreditável do que ousamos imaginar? Deixe seu comentário e compartilhe este mistério com todos que precisam conhecer a história que foi escondida de nós. E não se esqueça de se inscrever para mais segredos da história, da religião e dos mistérios que o mundo tenta esconder. Nos vemos no próximo mistério.